Deixa eu arrumar. Vou ver que tá um pouquinho troncho aqui, assim. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. Graça e paz, queridos. Louvado seja Deus. Estamos iniciando hoje mais um culto, nosso segundo culto de hoje. Tivemos o nosso primeiro culto hoje pela manhã, às 10 horas da manhã, foi isso? Às 10 horas da manhã, um culto abençoado, diferente de agora, que não que não vai ser um culto abençoado, porque vai em nome do Senhor Jesus, mas pela manhã eu falo diferente porque a gente estava com o sol aqui, né, bonito, e a gente, como a gente está aqui em Enseada dos Corais, a gente está num galpão improvisado, porque nós vamos em nome do Senhor Jesus para um templo lindo e maravilhoso, um galpão lindo, com a cara da gente daqui de Enseada dos Corais. Vai ser maravilhoso, muito em breve, em nome do Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui neste momento. Não, está engraçado, agora à noite, que geralmente tem aquele vento, né? Tá paradinho, pro surfista fala que tá terral, tá paradinho. Mas nós estamos nos reunindo aqui pra gente adorar ao Senhor. Como nós falamos de manhã, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja Deus por isso. Tinha falado para vocês que a parte da manhã, no culto das 10 horas da manhã, nós iríamos fazer a live e que à noite não iríamos fazer. Mas, como hoje é um dia especial, hoje é um dia ao qual nós comemoramos, nós agradecemos ao Senhor por ser mais um ano da IPRB, mais um ano da nossa denominação, a qual o Senhor nos colocou, nos plantou, Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, e no nosso caso aqui, Igreja Presbiteriana Renovada em Enseada dos Corais, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Então nós estamos aqui para adorar ao Senhor e decidimos fazer essa live em comemoração ao presbitério, ao nosso presbitério do Nordeste, do Prenor, da qual eu faço parte, e também da nossa denominação Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. E hoje também mais uma homenagem nesse sentido. É a primeira vez que a gente está tentando conciliar ali, e a gente está fazendo também uma live pela primeira vez direto pelo nosso canal aí, nosso da IPR Enseada dos Corais Cabo. Então sejam todos muito bem-vindos. Sei que é a primeira vez que a gente está fazendo por aí. Vamos ver se a gente consegue conciliar, tá certo? Até porque é um trabalho que a gente está iniciando no Instagram, da nossa denominação, da IPR Enseada. A gente costuma utilizar mais o meu próprio canal, PRA, Pastora Luciana Regina F, lá no Instagram. Mas hoje estamos começando assim, pelo Instagram nosso, da nossa denominação. Já fazemos o convite para você estar conosco. Esse mês de julho nós estamos tendo cultos nas quartas-feiras, abençoado, às 19 horas. E também no domingo, agora 2 horários. Olha, trabalho, hein? Às 10 horas da manhã e às 19 horas, fora os nossos encontros, contatos, estudos, enfim, tá certo? Então participe conosco. Se você estiver distante, você também é nosso convidado para estar conosco aqui através da rede social, tá certo? Sem mais demoras, vamos aproveitar agora o nosso momento na presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos consagrar esse momento diante daquele qual é digno, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Pai querido, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Nesta manhã, nesta tarde, ou melhor, nesta noite, primeira vez que estamos fazendo nesse horário, nós nos apresentamos diante da tua presença, Senhor.
em reverência, em reconhecimento da tua santidade, da tua majestade, Senhor. Invocamos a tua presença. Te pedimos, Senhor Jesus, se faz no nosso meio. Muito embora nós sabemos que essa é uma verdade, porque tu és um Deus que zela em cumprir a tua palavra. E a tua palavra sim nos garante, onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor ali se faz presente. E nós estamos assim reunidos em teu nome para engrandecer o teu santo nome. Então cremos e já declaramos que tu estás aqui, Senhor. No mais, nós te louvamos, nós consagramos a nossa vida, nós consagramos esta igreja, essa congregação presbiteriana renovada de Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho. Nós consagramos, Paizinho querido, esta localidade. Nós consagramos as vidas que aqui estão. Nós consagramos aqueles que estão nos acompanhando. Nós consagramos e entregamos em tuas mãos, Senhor, todo o instrumento qual está sendo utilizado nesta noite para te adorar e para te cultuar. Por isso, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, faz como lhe apraz. Glorifica o teu santo nome e encha-nos da tua presença. Nós já te louvamos, Senhor Jesus, por essa bênção, por essa vitória, por essa conquista de mais um ano de luta, de batalha, mas de vitória, da IPRB e do Prenor. Recebe nosso culto nesta noite, se faça presente em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Como estávamos falando, nosso primeiro culto no domingo à noite. E o nosso primeiro culto, a gente está fazendo, olha que bênção! E o nosso prazo, também o nosso primeiro culto que estamos fazendo pela IPRB, Enseada dos Corais, aí no nosso Instagram. Amém? Então sejam muito bem-vindos. Deus abençoe sua vida e vamos adorar o Senhor juntos. Hoje, nós vamos daqui a pouquinho, logo mais, nós vamos ter um momento maravilhoso, o qual a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a nossa denominação. Queridos, você sabia? E é uma verdade, né? Tem vezes na família mesmo. Tem pessoa que você convive, está todo dia, mas você não conhece certas coisas, né, Bibi? Não conhece certas coisas da história da pessoa. E é tão gostoso quando a gente senta, quando a gente conversa, quando a gente compartilha um pouco da nossa história. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente tem mais, como que eu posso dizer, mais a proximidade com aquela pessoa. Não somente a proximidade, mas a gente tem identificação com aquela pessoa. A gente começa a compreender que por trás daquilo que a gente via e vê hoje, existe uma história, existe um porquê. E é assim que hoje nós vamos estar falando também um pouquinho, já que hoje nós comemoramos o dia, que é o segundo domingo de julho, o dia do nosso Prenor e da Presbiteriana Renovada do Brasil. Sem mais demoras, nós vamos adorar ao Senhor, vamos ministrar 2 louvores a Ele, o qual Ele é digno, amém? Nós vamos ministrar o primeiro louvor, declarando que ao único digno de louvor, amém? Vou tirar aqui minha máscara, o som até aumenta quando tira, mas estamos em base de protocolo. A gente vai colocar para cá o álcool gel, não é pequenininho não. Se precisar, vamos embora adorar o Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos um louvor. Ao único, só Ele, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Maravilhoso Deus, ao Rei eterno e imortal,
consagramos só a Ti, Senhor, aleluias. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Só a Ti, Senhor, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Lindo Deus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Declara: eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluias! Louvado seja o Senhor, digno de ser adorado. Mais um louvor nesse direcionar. Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, aleluias. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Assim fazemos, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Declaramos nessa noite: Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. De manhã a gente aplaudiu por causa de Miguelzinho. De manhã nós tivemos a apresentação do bebezinho de apenas 2 meses. Aliás, vai completar 2 meses, né, Lozinha? Lozinha tá acompanhando aí. Miguelzinho. Lozinha, Vivi falou que Miguelzinho não é bebê. É aquele... Como que fala, Vivi?
bebê reborn, é isso? Ele não é bebê, ele é um bonequinho, ó, bebê reborn. Então de manhã estávamos aqui com o Miguelzinho, então a gente ministrou louvores, e quando acabava, para a gente não assustar ele, né, gente? E agora à noite nós podemos bater palmas, louvar o Senhor, porque Ele é digno, amém? Para a gente finalizar essa parte de louvor, hoje não poderia ser diferente. De manhã a gente mencionou um pouco sobre isso, dia da IPRB e do Prenó, mas agora à noite, esse nosso culto está sendo realmente, é lógico, em primeiro lugar, adorar o Senhor, buscar glorificar a sua santidade e tudo, mas em alusão a esse dia importante de homens e mulheres de Deus que doaram as suas vidas em prol dessa obra. Então, para quem não sabe e para quem sabe, o hino oficial da nossa denominação, quem sabe? Vamos ver se Vitória sabe. Vitória é minha filha, viu, gente? Se ela não falar, eu vou passar vergonha agora ao vivo. Qual é o hino oficial da IPRB? Você sabe. Obra... Fala, Maria! Obra santa, rapaz! Aí ela, tá, mas rapaz! Obra santa! Aonde que eu tenho isso, pastora? No nosso inário, aleluia! Isso também é outra coisa importante. Cada denominação, suas igrejas históricas, igrejas que tem uma história também, uma denominação, como que eu posso dizer, que tem um trabalho, tudo. A maioria delas tem o seu próprio livrinho, o seu próprio hino, né? Seu próprio inário. Muitas vezes, tem vezes que a letra do hino muda um pouquinho, mas tem muitas vezes que a melodia é a mesma, tal. Esse nosso, Obra Santa, é o hino oficial da IPRB. E onde que se encontra o nosso? No inário, aleluia. Então, pastora, a gente não pode usar harpa, a gente não pode usar com que é o cantor cristão. Não é isso, é que cada denominação, cada igreja, ainda mais essas históricas, elas têm o seu próprio inário. Então, por que a gente não preservar e valorizar também o nosso, né? Então, o nosso fica lá no 185, e é importante, tá? Medite aí, escuta bem quem não conhece, quem conhece, cante forte conosco, tá até aqui bem grandão, olha lá. Hino oficial da IPRB. Nós também temos, queridos, a nossa Bíblia, tá certo? Aqui, olha, a Bíblia, essa aqui é bem antiga minha, a Bíblia da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, e ela já vem com o inário também. É bom, a letra é grande, tá bom? Como eu que estou precisando já, né, do óculos, essa aqui é boa por causa disso, amém? Diz assim, olha lá, Obra Santa do Espírito. Vamos embora? Obra santa do Espírito, essa causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta hora é decisiva, vigilância e destemor. Essa parte você sabe. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Olá. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo de fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor, no Espírito batizando, pois a vida Ele é o Senhor. Olha o refrão. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém. O quê? É obra santa. Esta causa é do Senhor. E Jesus já vem chegando.
espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador, e a igreja adornada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Vamos bater palma. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, ninguém detém. É obra santa, aleluia. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor declara: agindo Deus, o quê? Isso, Vivi. Ó, minha filha respondeu, viu? Não respondeu agora. Agindo Deus, quem impedirá? É isso mesmo. Tem até um louvor fala: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? É isso mesmo. Então, essa obra é santa, né, Lani? Deus está à frente. Quanta coisa já passou, né, Lani? Você já estava pensando, é maravilhoso quando o Facebook pega e traz pra gente. Há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, né? Quantas pessoas já fizeram parte da história, já passaram, já mudaram, foi embora, a gente sente, né? Outros, infelizmente, pegaram um caminho distante, mas a gente continua. Eu falei, um dia eles encontrei, eu te falei. Encontrei Max, acho que foi ontem, fui conversar com ele e falei: vocês continuam sendo minhas ovelhinhas. Queridos, se vocês quiserem eu até mostro. Eu tenho um caderno, minhas ovelhinhas, e oro por cada um de vocês e por cada um daqueles que aparentemente estão distantes, mas são do aprisco do Senhor, e no tempo certo Deus os traz de volta. Amém? Por quê? Porque a obra é santa. Ninguém pede, ninguém detém. Pode vir dificuldade e tal. E nós ministramos há poucos dias falando sobre o quê? Permanecer. Quem recebe a coroa? É quem para pela metade? Não. Quem prevalece, quem permanece, quem fica firme, né, Lozinha? Até o fim, é esse que recebe a coroa da vida. Então, louvado seja Deus, que apesar de várias intempéries, apesar de várias dificuldades, nós estamos aqui, né? E hoje, como a gente tem falado, é o primeiro dia que a gente está tendo o culto do domingo à noite. E em homenagem à IPRB, primeiro dia que a gente está fazendo pelo Instagram da IPRB Enseada dos Corais. Nós estamos ao vivo ali, ó. Então esse daí vai para as outras IPRs, porque é muito interessante isso. Louvado seja o Senhor por isso. Assim como eu, quando eu vejo lá no Instagram IPR de Goiânia, IPR lá do Paraguai, a gente vai lá e começa a seguir. E eles também. Então assim, um vai fortalecendo o outro, um vai orando pelo outro. E a gente vai continuando fazendo essa obra santa. Amém? Louvado seja o Senhor. Estou feliz hoje de ver o seu Haroldo aqui. Saudade, seu Haroldo. Mesma coisa, seu Haroldo. Mesmo distante, continue em oração, continue falando, continue clamando. Porque é Deus que faz, Deus que cuida. Né? Então a gente está feliz aqui com o seu Haroldo. Estamos felizes com você também. Amém? Como a gente está falando para vocês, a gente está iniciando esse trabalho aqui. Faz pouco tempo nós viemos para esse local, que é um espaço na avenida mesmo, né, Lani? Hoje Lani falou: eita, pastora, quantos anos mais ou menos você acha que tem isso, Lani? Mais de 10 anos? Acho que mais, porque eu estou aqui há quase 7, né? Mais de 10 anos, Lani, uma moradora daqui dessa localidade, Enseada dos Corais, a casa dela é bem de frente para a praia, coisa chata, né? Ela orava há muito tempo pedindo para o Senhor: Senhor, eu quero uma igreja pertinho de casa, veja isso. Eu quero uma igreja pertinho de casa, porque aqui realmente, agora que já tem um pouco mais de movimento, né? Imagine antes, quando aí na avenida era lama, né, Lani? Então, para sair à noite era muito complicado.
complicado. Ainda agora, mesmo no domingo, a gente deixa ainda aberto ali o botão, porque aqui nesse espaço ainda tá mais deserto. Durante o dia não, a gente, né, deixa aberto e tal. E hoje ela falou, pastora, há quanto tempo eu não orava por isso? E agora, simplesmente, queridos, a casa dela aqui, se fosse cortando pelo privezinho, né, Lani? Ela descia, estava na frente da casa dela. Então não tem desculpa para estar na presença e na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Então, estamos aqui iniciando esse trabalho. Já fazemos o convite para vocês, mais uma vez, para estarem conosco, quer seja através da rede social ou presencialmente, que o Senhor possa estar nos unindo e fazendo esse aprisco crescer. Uma coisa que é maravilhoso, queridos, é super importante. Eu falei, um dos motivos da gente colocar o culto agora à noite, porque motivo de pandemia, tudo, como eu acabei de falar, a localidade fica difícil para alguns irmãos virem de longe. A gente colocou, Tatá, não liga não, por favor. A gente colocou para vir de manhã, para ter de manhã, porque de manhã fica mais fácil para eles o acesso. Mas também tinha algumas pessoas que falavam, pastor, eu não posso, porque realmente eu trabalho de manhã. E eu falei, tá certo, foi até com o João. Falei, João, tá certo. Então foi o seguinte, não tem problema. Nem que tenha uma ou duas pessoas, mas que queiram cultuar e queiram estar na casa do Senhor, a gente vai abrir a noite por causa dessas duas pessoas. Quando foi final de tarde, ele falou, pastor, apareceu um imprevisto, não vou poder estar aí hoje à noite não. Eu falei, não tem problema, né? Eu entendo o Senhor, mas está aqui por você e a gente vai continuar. E vocês estão aí conosco, a gente recebeu visita maravilhosa hoje, estava com saudade, tudo para a glória do Senhor. Por quê? Porque ninguém detém. É obra santa. Nós não estamos preocupados em número. Nós estamos preocupados em alcançar aqueles o qual o Senhor preparou e separou para a gente cuidar. E o mais, a gente vai ver hoje, é Deus que faz, não é homem. A palavra do Senhor declara que quem é o dono da obra? O Senhor Jesus. Então nós somos aqui simplesmente instrumentos na mão dele. Louvado seja o Senhor, querido. Deus abençoe. Bem-vindo. Vamos lá? Vou vir um pouquinho até mais pra frente, porque a Ana vai pegar ali vai fazer microfone, então dá pra ficar aqui mesmo. Mas vamos apresentar para vocês, o Vivias conhece um pouquinho, mas não em detalhes, mas apresentar para vocês um pouquinho mais, para vocês conhecerem da nossa denominação. Muitas pessoas, quando vem a placa, né, ou perguntam qual é a sua denominação, a gente fala Igreja Presbiteriana Renovada. Já fazem logo a associação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem relação? Não tem relação? A gente vai ver hoje, amém? Vamos pegar um pouquinho do relato da história, e isso também é a nossa forma de homenagear, né, os pastores, todos aqueles que fizeram um grande trabalho para que a gente pudesse hoje ter em continuidade a nossa denominação, amém? Então, como que inicia a IPRB? Na verdade, realmente há uma ligação do sentido do presbiterianismo, né? O que significava isso? As igrejas presbiterianas, elas têm como que eu posso dizer, um seguir, um acreditar, uma base pelo reformador João Calvino, que a gente conhece suas estatutas, tal, enfim, a gente crê e é direcionado também muito principalmente os presbiterianos, tá certo? Então, na qual nós fazemos parte também. E como inicia isso, pastora? Mais ou menos do ano de 1960, no século XX, começou a acontecer uma obra de avivamento junto aos presbiterianos. Muitas pessoas, quando falam assim, avivamento, caiu aqui minha caneta, associa só o quê? Ao falar em línguas, né? Ao mover. Mas o avivamento, queridos, ele vai muito mais além disso. E é isso que a gente vai estar vendo aqui. Então começou essa obra de avivamento. E quando aconteceu essa obra de avivamento, surge quem? A Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil? Ainda não. Surgem duas variantes. A primeira foi a Igreja Cristã Presbiteriana, que era a ICP. Isso foi por volta de 1968. Vivi nem sonhava, né? Nem eu, olha que chique, nem eu era nascida nessa época, eu sou nova.
Depois, além dessa, mediante o avivamento, surgiu essas duas ramificações. A Igreja Cristã Presbiteriana, conhecida como ICP, isso é importante você conhecer, para você falar com as pessoas com conhecimento sobre a denominação a qual você pertence. E também a Igreja Presbiteriana Independente Renovada. Então, com essa obra de avivamento, no qual o Senhor começou a avivar, tá certo? A igreja lá presbiteriana, surge essa ramificação. A Igreja Cristã Presbiteriana, certo? A ICP, e a Igreja Presbiteriana Independente Renovada, que é a IPIR, tá certo? Dificinho, né? Em 1972, aí não vou falar não, porque senão vou me entregar, mas tem alguma referência. Então, como começou esse avivamento? O avivamento começou dessa forma. Qual era? Porque, como acabou de falar, muitas pessoas associam o avivamento com mover. E olha o que representava e o que traz o avivamento, Lani. Avivamento foi quando eles começaram a ter um desejo maior de conhecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor declara: conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. Queridos, quando uma igreja, quando uma denominação, quando uma congregação como nós aqui, nos despertamos, nos mobilizamos, estamos fazendo como está acontecendo conosco agora aqui, nós estamos assumindo um compromisso de estar fiel nos cultos, de estarmos crescendo, aprendendo com a palavra, o avivamento vem. Porque a obra é do Senhor, mas nós precisamos fazer a nossa parte nesse sentido. Então eles começaram com esse avivamento mediante um desejo de conhecer melhor a palavra, mediante uma ênfase ao estudo da doutrina do Espírito Santo. Como eu falei, a grande maioria tinha saído do presbiterianismo. E eles começaram a buscar mais conhecimento através da palavra do Senhor, através da Bíblia. Realmente, quais eram os dons do Espírito? Esses dons eram para o dia de hoje? Não era. E através disso, o Espírito Santo começou a agir, começou a entrar em ação. Além disso, eles começaram a se consagrar mais. Eles começaram a se separar das coisas do mundo e começaram a se interessar mais pelas coisas de Deus. Começaram a se interessar mais em aprender com o Senhor. E isso foi trazendo o avivamento. Outra coisa que veio junto nessa proporção do avivamento, eles começaram a ter uma vida de oração. Eles começaram a entender e a ter preocupação. Como nós falamos, acho que foi na quarta-feira, não foi? Não foi que a gente orou pela família de cada um, tudo foi maravilhoso quarta-feira aqui também. Nós falamos sobre a oração. E eles começaram a entender a importância e o segredo espiritual maravilhoso que era o falar com Deus. Apresentando diante do Senhor as nossas necessidades, apresentando diante do Senhor, né, Vivi? Tudo aquilo que estamos vivenciando e até mesmo aquilo que o Senhor fala. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, dominadores neste mundo tenebroso, aonde? Nos lugares celestiais. E começaram a se apropriar dessa verdade. E o avivamento veio vindo juntamente com isso. E por último, não menos importante, principalmente como estamos fazendo hoje, através de uma pregação ardorosa do Evangelho, de boas novas, daquilo que a palavra declara, e não daquilo que as pessoas querem escutar. Você sabia disso? Muitas pessoas chegam na igreja e falam: ah, não gostei não. Por que você não gostou? Ah, não sei, eu queria ouvir uma coisa e não tive a resposta. Vem para a casa do Senhor, não com o entendimento que quando nós chegamos para a casa do Senhor, a gente vem para fazer o quê? Cultuar a Deus, adorar a Deus, engrandecer aquele qual é digno. E Ele, mediante a sua graça e misericórdia, o que Ele faz conosco? Ele nos abençoa, Ele nos galardoa, Ele derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Então, invertem e aí começam a trazer pregações ralas. Pregações que colocam o homem na centralidade do que Jesus Cristo na centralidade. Queridos, Deus não precisa de nós.
Se não existisse nós, Deus continuava sendo Deus. Agora, você pode dizer, mas eu não preciso de Deus não. Sabe o que acontece? Quando passa, como o nordestino fala aqui, eu sou paulista, mas estou aqui há muito tempo, então estou com linguajar, né, bem já pernambucano. Quando passa o verdadeiro perrengue, na dificuldade, não tem o que não fala, ai meu Deus, ai Senhor, ai me ajuda, Jesus, é ou não é? Até aquela pessoa que você menos imagina, quando passa, você fala, Jesus, quando toma medo. É ou não é? Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento de trazermos pregações que evidenciem quem é o Senhor. E o Senhor é Jesus Cristo. Quem foi? Ela tá com frio, é? Vivi, pega uma blusa pra lavar aquela laranjinha tua que tá lá. Mas menina, é só pedir, ela vai buscar pra tu. Amém. Continuidade, queridos. Olha, tá vendo como tá? Estava com calor, agora já tá fresquinho aqui. Dá pra passar, filha? Amém. Continuando. Então, a gente entenderam o que o avivamento representava. Todos entenderam o que o avivamento representava. O avivamento não foi simplesmente como muitos entendem. E até é uma linguagem errada, viu? Só que já é um outro estudo. É a igreja do reteté. Até essa palavra é errada, viu, gente? Até essa palavra é errada. Então, esse negócio de movimento, não, é muito mais disso. Principalmente, tenha na cabeça, o avivamento veio e na verdade, um desejo maior de conhecer mais a palavra, um desejo maior de se consagrar ao Senhor, um desejo, uma busca dele em oração, uma consagração, e assim o faz em nome do Senhor Jesus. Então, através disso, lembra que eu falei, ocorreu o avivamento, e nisso saiu essas duas ramificações, essas duas denominações. Quando foi em 75, mais precisamente dia 8 de janeiro de 1975, há uma união. Se une, de nada meu amor, se une a Igreja Cristã Presbiteriana juntamente com a Igreja Presbiteriana Independente Renovada. E da junção dessas duas denominações que haviam sido avivadas, quem surge? A Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Louvado seja o Senhor. E assim surgimos nós. Amém? E onde que aconteceu isso? Foi lá no Maringá, no Paraná. Lá que verdadeiramente houve assembleia, a junção dessas duas denominações, e surge a denominação na qual hoje a gente está comemorando, da IPRB. Outra coisa interessante para a gente falar é que o primeiro presidente da IPRB foi o pastor Abel Amaral Camargo. Outra coisa importante para a gente ter também entendimento e conhecimento, desde aquela época, em 72, surge quem? O Jornal Aleluia. E o Jornal Aleluia é o órgão oficial da IPRB. Como se fosse agenda, eventos, missão, está lá. Nosso jornal, temos o jornal oficial. Muitas vezes, está vendo? As pessoas, até a palavra do Senhor fala isso. O meu povo perece ou sofre porque lhe falta conhecimento. Muitas vezes, a gente não conhecendo a história da nossa denominação, a gente meio que, de repente, engrandece outras, porque conhece melhor, talvez, até a história pelo que os outros falam, e deixa em detrimento as nossas. Quando, na verdade, olha aqui, para chegar até onde a gente está, olha a história que tem. Há coisas por trás, queridos. Há um jornal também. Fora o jornal, já falei para vocês, o nosso inário, esse aqui tá junto, né? Mas eu tenho um inário separado. Inclusive, nós temos um inário, queridos, maravilhoso. Seu Haroldo, que deve gostar disso, que entende, que já vem todo com as cifras de todos os louvores, né? Inclusive, com as... Esqueci como que fala. Cifra, aquele outro, como que é? De que partituras. Com as partituras, eu tenho ele também na época que eu estava fazendo música, então, maravilhoso. Continuidade, nós, através disso também, surgiu o quê? Era um instituto bíblico na época, tipo um local que se reunia para estudos bíblicos. De instituto bíblico passou a ter um grande seminário. Nós temos um grande seminário lá no Paraná, forma grandes, muitos homens e mulheres de Deus, surgem de lá, e depois também migrou, também tem Cianorte, enfim. Fora isso, nós somos divididos em duas diretorias, a executiva e a administrativa. A nossa diretoria executiva, de quem é? Composta de 7 elementos, de 7 pessoas que são eleitas
E tem mais ou menos a duração, parece que de 3, não sei se passou para 4, tá certo? Só para ter mais ou menos a noção. E a administrativa é composta de todos os presidentes do presbitério. O nosso presbitério, que nós falamos de manhã, é o presbitério do... Qual que é o nosso presbitério? Do Nordeste, o Prenor, tá certo? Nós fazemos parte da denominação Igreja Presbiteriana Renovada, da qual nós estamos inseridos no cuidado do presbitério, que é o presbitério do Nordeste, tá certo? Que é o Prenor, para encurtar a siglazinha aí. Hoje, o presidente geral nacional é o pastor Adivani Alves Ferreira. Deus abençoe sua vida, pastor, que tem realizado um grande trabalho. Quando você pega a história, você vê ele desde lá do começo, e hoje ele está novamente na presidência. Nós também temos uma agência missionária, tá? Da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Uma agência missionária, na qual se chama MISPA. Por que MISPA? Porque é Missão Priscila e Áquila. Quem foram Priscila e Áquila? Amigos lá de Paulo, que a gente fala os fazedores de tenda, mas aí já é uma outra ministração, tá certo? Continuando, outra coisa talvez você não saiba, né? Talvez você vê a gente aqui quanto congregação, que a gente teve um trabalho grande ali dentro, começamos do nada também, né, Lane? Agora a gente já vem pra cá, um desafio maior na avenida, entre aspas, estamos começando também muito da base, mas vamos ter um templo lindo ali, em nome do Senhor Jesus, vem um novo tempo, mas não é só isso não. Nós temos aqui, como eu falei, da Igreja Presbiteriana do Nordeste, temos igreja em Olinda, temos igreja em Paulista, temos igreja do meu pastor querido, amado, Cristino Nascimento, pastor França, lá de Pojuca, que é Porto de Galinhas, pastor Nossa Senhora do Ó, enfim, mas nós temos igreja fora do Brasil, missionários e igreja. Aonde nós temos igreja? Pastora, pois eu não sabia isso, que a nossa denominação é assim. É, querido. Aonde nós temos igreja fora do Brasil? Olha isso, Japão, Filipinas, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Polônia aqui? Agora eu tô em dificuldade de saber o que eu escrevi, mas acho que é isso. Acho que é Polônia. É França, Bélgica, Chile, Colômbia, Argentina, Vitória, Angola, que é a pastora, inclusive Paraguai também já tem, que as vezes que eu fui tinha lá no Paraguai. Mi hermanos de Paraguai, gran beso para todos. Angola, tem Cabo Verde, Moçambique, aleluias, tá vendo? África do Sul, Malawi e finaliza na Índia. Quem sabe Deus ainda não vai te levantar. Você que está aí na nossa denominação, o Senhor te leva para abrir um outro polo, uma outra igreja. Queridos, nós não somos pequenininhos, há uma história. Louvado seja Deus por isso. Nós também não poderíamos deixar de mencionar, de manhã nós fizemos oração por ele, vamos estar fazendo novamente a nossa homenagem e gratidão por uma pessoa que se encontra no hospital, enfermo. Todos nós do Prenor estamos em oração por ele, grande homem de Deus, que é o pastor, conhecido como pastor Souza, mas é o pastor Otoniel Antônio de Souza, e a irmã que a gente conhece como ela Tetinha, mas é Arlinete de Souza, né? Arlinete de Souza, isso mesmo. E é porque a gente chama ela de irmã Tetinha, né? E ele se encontra enfermo, queridos. Pedimos até oração para você que também está nos acompanhando sobre a vida dele. Mas, para vocês entenderem, em 2019, ele completou o jubileu de ouro. Que é isso? 50 anos de ministério pastoral. Coisa linda, hein? E nesses 50 anos também houve em comemoração 50 anos da IPR Olinda, que foi também estabelecida por ele. E quando assim aconteceu, deixa eu ver se eu acho aqui direitinho, quando foi para vocês, para pegar a data. Em 18 de maio de 1933, foi fundado oficialmente o nosso presbitério, que é o Prenor, 1973. Gente, olha, tem história. Por isso, aprenda a valorizar aonde Deus te colocou. Ninguém é mais e ninguém é menos, mas é importante a gente conhecer a nossa história.
A gente estava falando agora, Alan, que muitas vezes você tem um familiar que você convive com ele, mas tem tanta coisa da vida dele que você não sabe, porque nunca pararam para compartilhar. E para você talvez também parar para ouvir. E quando assim acontece, você aprende a valorizar mais aquela pessoa. Porque você se identifica e fala, poxa, existe uma história. A maioria dos posts, quando vem pra mim, estava falando agora há pouco, que vem de Facebook, Instagram, mostrando há 7 anos atrás, há 3 anos atrás, eu tenho postado IPRB, Enseada dos Corais. Nós temos uma história. Temos que contar. Lembra quando aconteceu isso? Eita, quando aconteceu. Agora sabe o que eu lembrei? Não sei lembrar. Um culto que a gente foi fazer na frente da igreja, como se fosse para a comunidade. Começou uma chuva. Depois, lembra, Vivi? Você não pegou o caixa, a gente entrou. Depois acabou a luz. A gente falou, meu Deus, vai todo mundo embora. Pois foi um dos dias mais cheios, né? Sem luz. A gente virou o carro com o farol virado para nós, para poder continuar. O povo. O professor de João de Karatê. Professor de Karatê apareceu com a família, não foi? O povo não ia embora e o Senhor falando de uma forma tremenda. Louvado seja Deus. É uma história assim como eles, queridos. E para finalizar, a gente vê aqui que existe do Prenor, o nosso presidente atual é o pastor Rossini Veloso, nosso presidente do Prenor. Mais uma vez, pastor, um grande abraço para o Senhor. Nós parabenizamos a Igreja Presbiteriana Renovada, aqui iniciada dos Corais, parabenizamos o seu trabalho, a sua vida, e tem sido bênção, e te pedimos também que pode contar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Com tudo isso que nós falamos, deixa eu respirar. Isso, na verdade, era para a gente ter o entendimento de quem nós somos, e o entendimento para a gente aprender a valorizar. Não é simplesmente uma igrejinha, uma denominaçãozinha, não, existe uma história, queridos. Homens que passaram, bocados, para hoje a gente ter essa denominação. Então valorize aonde Deus tem te plantado. Agora que você conhece um pouco mais de história. Isso foi uma síntese, tá, gente? Porque tem muito mais para falar. Mas isso tudo é uma homenagem para a gente agora entrar propriamente na palavra que tem a ver com isso. A gente viu com tudo isso, e é uma questão da gente analisar, como que eu posso dizer, logicamente. Até mesmo uma planta, para ela se tornar uma árvore, ela já sempre foi uma árvore? Não. Para ela ser uma árvore, o que ela era quando começou? Uma semente. E muitas vezes a árvore é estrondosa, é enorme. Mas para ela ser aquela árvore estrondosa, que até tem frutos, tem animais que se abrigam ali, dá sombra para as pessoas, ela começou um grãozinho. Talvez ninguém, até o agricultor ou quem plantou, talvez não dava nem, meu Deus, será que isso aqui vai funcionar? Será que isso aqui vai crescer? Como será que vai ser? E depois de alguns anos, depois de algum tempo, ela se transformou naquela árvore frondosa. Quando eu cheguei aqui em janeiro, tinha uma mudinha, que era assim, pequenininha, uma mudinha, que era do pé, e me falaram, pastora, isso daqui é pé de manga, é uma mangueira. Eita, uma mangueira. Pois hoje eu olho para ela, agora de noite dá para ver, mas durante o dia de ver. Ela tá assim, ó. É como se fosse uma filhinha. Gente, de janeiro para cá. Crescendo tão rápido. Compensação, eu plantei uns coqueiros, porque ela tá bem difícil. Mas o que eu quero dizer com isso? Que tem coisas que tá ali pequenininha e de repente... tem coisas que não, que demora mais. Mas toda semente, ela vai fazer o quê? Vai crescer. Aleluia! É isso que a gente viu quando começou a falar disso tudo. Histórias que começaram lá no ano de 1960. Nós estamos hoje em 2021. Quanta coisa não aconteceu para chegar até nós. Ou mesmo nós, como nós estamos falando, nós também, como Igreja Presbiteriana Renovada, aqui em Enseada dos Corais, quanto congregação ainda, nós também temos uma história. Lozinha faz parte dessa história. Lozinha, lembra, Vivi? Quando a gente começou, era esse caixa Jurassic, porque a gente ainda, como está em mudança, o nosso som está lá sendo lá atrás, não está sendo instalado, estão esperando os meninos virem para ajudar, para fazer a instalação, enfim. Mas o bichinho ainda está funcionando, ó. Mas na época era essa caixinha, eu
Vivi e quem aparecia? Lozinha. Pequenininha. E hoje, para vocês entenderem, gente, é coisa linda. Isso é história, o Espírito Santo agindo e mostrando pra gente. É só você pegar, acompanhar. Se você não acompanhou, ir lá no nosso Instagram, só que só saiu pelo meu, pra.lucianareginaF. Você vai ver de quem eu tô falando. Lozinha hoje apresentou o filho dela, Miguel, diante do Senhor, juntamente com o marido e a família. Olha que coisa linda. E Lozinha era a menininha que fazia parte dessa semente. Olha que coisa linda, Alane. Isso vem sintetizar o que a gente está falando aqui, queridos. Por isso eu convido você para abrir a palavra do Senhor, na palavra de Gálatas 6, capítulo 6, Gálatas. Pastora, tem uma Bíblia? Tenho, meu amor. Aqui. Pega, dá para ela, Vivi. Só bota aí para trás. Gálatas 6, e tem outra aqui também. Tem aí? Tem. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 6 também, tá? Gálatas 6, 6. Aleluia. A gente já vai agora baseado. Ah, mas talvez ficou até cansado de ouvir história, porque tem gente que tudo quer reclamar. Mas aí você vai ver o que a gente quer passar também com isso. Além de você ter o entendimento hoje melhor e maior sobre a denominação a qual Deus te colocou, e valorizar isso, e valorizar os seus pastores, sua pastora, denominação, enfim, você vai conhecer para poder falar para os outros também. E agora a continuidade com confirmação com a palavra. Acharam? Amém. Gálatas 6, versículo 6. Diz assim, ó. A epígrafe. O que o homem, o quê? Semear, isso também ceifará. Amém? Um parentezinho. Palavra do Senhor declara que há tempo para tudo. Lembra que eu falei da mangueira? Está crescendo rapidinho, mas o coqueiro está crescendo na mesma proporção? Não. Mas ele vai crescer? Vai. Se ele for regado, se a gente permanecer ali, ele vai crescer. Amém? Posso continuar aí? Diz assim. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Aquilo que a gente acabou de falar. Para a gente chegar ao dia de hoje, vários homens e mulheres doaram o seu tempo. Né? Quanta a vizinha fez para mim hoje. Ô mãe, a senhora cuida tanto das pessoas, não foi me falando? As pessoas que doam as suas vidas para instruir outros, para fazer o quê? Discípulos. Continuando, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha, presta atenção aí, Nani, ó. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? A seu tempo, aleluias, ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. E todos mais, principalmente aos da família da fé. Continuemos instruindo. Lembra que a gente falou hoje de manhã? Ensina a criança no caminho que deve andar. Continuemos instruindo os neófitos. Continuemos instruindo uns aos outros e soltando uns aos outros. Continuemos trazendo instrução. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Aquilo qual você está semeando, você vai colher. A palavra do Senhor declara: o vosso trabalho no Senhor não é vão. Ai, né? Podemos falar, mas rapaz, tanto tempo. A gente de repente vê igrejas que, né, um mês, e de repente outros que tão árduo. Tudo tem um tempo certo. Tudo tem um propósito do Senhor. O que precisamos fazer é permanecer nessa verdade. Continuar nesse trabalho, nessa entrega e nessa instrução. Porque de Deus, Ele é justo.
Ele vai dar o crescimento em nome do Senhor Jesus. Abre a palavra do Senhor em Gênesis 1:11, para você ter a confirmação e a comprovação disso. Lá no início, primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1, versículo 11. Declara assim, olha, presta atenção. E disse Deus, né? Produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Ou seja, o próprio Senhor falou assim: acaso se colhe, vamos dizer assim, maçã da videira? Pode acontecer isso? A Vivi ficou pensando, maçã da videira, vide. Vamos fazer melhor, Vivi. Do coqueiro, eu posso colher caju? Posso, gente? Posso, Tatá? Não. Do coqueiro, eu posso colher caju? Não posso. Do coqueiro, eu vou colher o quê? Coco. Do cajueiro, eu vou colher o quê? Caju. Por quê? Porque ali a semente dele é do cajueiro. O que ele está dizendo para mim e para você? Por isso recebe essa palavra de esperança no teu coração. Querido, se você tem se dedicado à obra, se você tem realizado uma obra, se você tem se esforçado no seu trabalho, ministério, na sua família, que quer que seja, acredite, você vai colher no tempo certo. Não olhe, não tem aquele negócio assim, não olhe para o terreno do vizinho. Não olhe para o terreno do vizinho. Olhe para o seu. Ou seja, olhe para a obra que o Senhor está falando para você fazer. E no tempo certo, você vai colher ali também. A palavra do Senhor declara, abre aí também. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes está lá perto da onde? A gente leu de manhã. Está lá perto de Provérbios. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, diz assim o Senhor: lança o teu pão sobre a água, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramo aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair se ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Parou? Que essa palavra está dizendo mais uma vez sobre plantio, sobre realizar trabalho e saber que mesmo que os teus olhos hoje não estejam vendo e talvez pense, parece que eu estou perdendo tempo, saiba, querido, em nome do Senhor Jesus, como o Senhor fala conosco, mediante o que a gente viu da história até chegar hoje na nossa própria denominação. Tudo tem o seu tempo determinado. A tua obra não é vão. Vocês, meus irmãos, das outras denominações, de outras localidades, a nossa denominação IPRB, de outros irmãos, amigos meus também do pastor, do conselho de pastores, a nossa obra não é vã. Vai chegar o tempo que aquele pão lançado sobre as águas vai voltar e abençoado, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Convido você, querido, para abrir a palavra do Senhor em Lucas 8, versículos 5 a 15. Existem leis universais. Muitas vezes a pessoa pensa, isso é coisa de crente. Não. Existem leis que tanto para quem crê, como para quem não crê, é uma lei universal. O que significa lei universal? Uma lei que é para todos. Todas as pessoas. Tanto quem se denomina crente, quem não se denomina, plateu, é uma referência. Uma delas, acho que você já ouviu falar, é a lei da semeadura. Nós já falamos sobre isso. O que se planta, se colhe. Se planta, pode ter, se planta vento, colhe tempestade. Né? Então, ou seja, Lucas 8, versículo 5 Versículo 15, da 15 não. a 15. Amém? João 8,
5 a 15. Amém. Vamos embora. Tá meio escurinho aqui pra mim. A gente tirou, porque quando tava com a luz aqui, ficava reflexo muito forte pra cá. Então tem que adaptar. E eu, minha visão uma vez, mas vamos embora. Deixa eu ver se é isso mesmo. É Lucas, né, gente, que eu falei? Lucas 8, de 5 a 15, certo? Aqui, achei. Eis que o semeador saiu semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. O que é isso? 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem falou isso? O próprio Senhor Jesus. Só que os discípulos não entenderam. Olha a continuidade, a explicação da parábola. E os seus discípulos interrogaram Jesus, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado, e a nós também, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Por isso o Senhor está falando hoje conosco essa importante palavra. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Já vimos pessoas assim? Que aparentemente estavam tão empolgadas no começo, tal, e depois... Cadê? E aquilo que a gente falou. Hoje eu escutei uma coisa, ontem, meu pastor, manda um beijo pro Senhor, meu pastor Amaro Cristino Nascimento, meu pastor França, lá de Porto de Galinhas, ontem veio me ajudar aqui. Obrigado, presbítero Dé, presbítero Miguel, presbítero Adalto, vieram tudo me ajudar aqui ontem, Lani. E ele estava falando, que ouviu falar, não sei se foi o pastor Otoniel que falou, o pastor Rossini, tudo ligado, meu pastor, dizendo que a igreja é como onda. Não a igreja assim, mas assim, a membresia. Tem momento que está cheio, tem momento que está vazio. Ela fica nessa oscilação, mas ela nunca deixa de ser igreja do Senhor. É que nem a onda, vai e volta, e vai e volta. É o que a gente vê. Tem pessoas que estavam tão fervorosas no começo, de repente, por quê? Porque veio o inimigo e roubou a palavra. Por isso a importância do que a gente falou. Lembra que a gente falou que foi o avivamento? O desejo de conhecer mais da palavra de Deus. E aí a verdade entra sobre nós e a gente permanece. Depois no final vamos estar falando sobre a nossa formação da série cristã. Amém? Continuidade. Versículo 12, né? A que caiu na beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir, eu já falei. 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação se desviam. Conhece gente assim? Conheço. Continuidade, versículo 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Começaram a se interessar mais pelas coisas do mundo e tiraram os seus olhos de Deus. E o último, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com a o quê? Perseverança. Para se chegar no dia de hoje, desde lá do avivamento, do desmembrar de duas denominações que se formaram hoje, até chegar em nós, até chegar na Presbiteriana Renovada, aqui de Serra dos Corais, que começou numa casa ali embaixo, não tinha nada, viemos aqui para Pis, vamos começar também tudo de novo. Mas, se perseverarmos, mãe, se perseverarmos e tivermos essa preocupação que eles tiveram com relação ao avivamento,
vai chegar o tempo. Aleluia! Como assim, pastora? Tem certeza? Lembra, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que permanecemos para a glória do Senhor. Aleluia! Vamos abrir a palavra do Senhor em João 15. Isso é muito importante o que a gente vai falar. A palavra do Senhor aqui vai dizer para a gente quem é o agricultor. Quem é aquele que cuida da semente. Quem é aquele que faz crescer. Queridos, coisa maravilhosa. O Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite que a gente só precisa continuar aonde o Senhor nos plantou. A gente só precisa permanecer. A gente só precisa parar de pular. Não, permaneça onde Deus te plantou. Ainda mais você que hoje ouviu toda essa história sobre a denominação a qual Deus te colocou. Não é qualquer denominação, não. Então aprenda a fazer o que ele está dizendo aqui. Persevere, permaneça. Porque você vai viver grandes coisas no Senhor. E os teus olhos vão lembrar, que nem a gente está fazendo aqui. Vai parecer até aquelas conversas de véia. Oh, minha filha, você lembra aquela vez? Imaginando, tirando até aqueles óculos assim. Oh, minha filha, você lembra? História para contar, testemunho. E nesse meio, até mais do jeito que eu sou, já cai a lágrima, já começa a glorificar o Senhor, para saber que Deus nos sustentou durante todo esse tempo. Amém? Vamos embora. João 15, vamos ler o versículo. Deixa eu pegar qual que eu acho meio aqui. O 1, o 7 e o 8, para a gente precisar ler tudo. Em casa você vai ler tudo, tá certo? Versículo 1, isso é muito importante. Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Queridos, vamos nos colocar também agora como sementinhas na mão do Senhor. Imagine Deus como agricultor. A gente vai prosperar, frutificar, vai ou não vai? Se a gente é sementinha na mão do Senhor, a gente só tem que deixar Ele cuidar. A gente tem que deixar Ele jogar aguinha. A gente tem que deixar Ele mandar o sol. A gente tem que deixar Ele passar o rastelo. Mas Ele, sendo agricultor, Ele vai fazer frutificar. Pula para o versículo 7. Se, olha lá, vê como tudo é entrelaçado, queridos. Se permanecerdes em mim... Eu já estou dizendo que eu sou agricultor. Eu já estou dizendo que eu conheço a sua história. Eu já estou dizendo que você não está em lugar errado, não. Pare de questionar, só permaneça. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Lembrando que tudo tem um tempo diante do Senhor. Mas se Deus é o dono da seara, aleluia, Ele vai fazer. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis o quê? Muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Meus queridos, estou sentindo falta dos meus amadinhos, que alguns vieram de manhã, outros me avisaram que não podia estar comigo aqui à noite. Você, querido, faz parte desse aprisco, minhas ovelhinhas queridas. É por isso que o Senhor tem falado muito e continuamente conosco. Discipulado continuado. Não importa quantos, 100, 30, 2, precisamos caminhar juntos. Permanecendo em compromisso. E aqui, aprendendo com a palavra, e vamos junto, e vamos caminhando, e vamos indo. Se permanecermos, Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Finalizando, falando sobre essa verdade de toda essa trajetória da história, falando sobre essa verdade de que tudo tem um tempo estabelecido, falando nessa verdade que o que semeamos nós vamos colher, falando nessa verdade que o Senhor é o agricultor. E falando nessa verdade de perseverarmos e permanecermos como discípulos do Senhor, nada melhor da gente entender também uma aplicação em prática no sentido de ministério. A palavra do Senhor declara em 28, Mateus 28, 18. Amo. Quem me conhece sabe que eu amo essa palavra, como essa palavra. E o Senhor, muito lindo, já é algo particular, fez um chamado muito lindo na minha vida através dessa palavra.
quando eu fui fazer missões e levei a palavra do Senhor também fora, Deus me trouxe memória, e para variar eu chorei muito. Louvado seja Deus. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Se Deus está falando que Ele é o dono da missão, Ele está falando para mim e para você que nós temos uma comissão. Eu lembro quando o pastor Elcias, pastor Elcias, saudade do Senhor, lá do Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, no qual me formei, ele falou que a gente é só um có. Deus é o dono da missão, a gente é só um có. E muita gente reclama do có, porque é comissão, Vivi. Então ele falou que a gente é só um có, e a gente não reclama, Jesus. Ele fala, eu sou o dono da missão. Eu vou te capacitar, eu vou te ajudar, eu vou estar com você. Só não desistam, só não retrocedam, só não murmurem, só não voltem para trás. E aí ele declara, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, em toda e qualquer situação eu vou estar no controle. Quando você pensar que não está acontecendo nada, não está crescendo, está difícil, eu estou no controle. Eu continuo com a autoridade. Aleluia. Ide, portanto, é o que a gente está fazendo. Fazei discípulos de todas as nações. Olha que coisa linda, é uma paradinha. Uma época atrás, lembra nós lá, começando a obrinha lá, como nós mencionamos aqui, ou você que está nos acompanhando das demais denominações, começou aquela obrinha lá e através da pandemia que muitos falaram, meu Deus, como vai ser? As igrejas fechadas. Sabe o que aconteceu? Deus possibilitou ainda mais o alcance de nações. Quando a gente entra numa plataforma, numa mídia assim social, na rede social, a gente está falando só com os que estão aqui? Não. A gente está indo, queridos. Já aconteceu, deve vir, de ter irmãos meus de Paraguai, de Argentina, tal, durante a live falar comigo ali. Então, queridos, vejam o que Deus faz. Deus está no controle, sim. Ele continua sendo dono da seara. Por isso que ele fala, e a gente está vivenciando isso. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Querido, mesmo em meio à pandemia, louvado seja Deus. Deus nos deu possibilidade de batizar pessoas. A obra continua. Finalizamos. Ensinando-os a guardar todas as coisas, não aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que massageia o ego, não aquilo que venha para Jesus, porque seus problemas vão ser resolvidos. Parece até propaganda, né? Até com dancinha. Não. Palavra do Senhor declara, arrependa-se, toma a tua cruz e siga-me. Mas Ele, como é um Deus galardoador, Ele nos abençoa. Mas essa é a verdade do Evangelho. Não adianta a igreja ser igrejas cheias e vazias por dentro, de pessoas que não têm experiência com o Senhor. E como a gente leu, quando vem a dificuldade, aquela igreja não estava sendo abençoada, não. Oxi, estava perdendo meu carro e não sei o que lá. Tem a vida toda troncha. Mas Jesus me ama como eu sou, do jeito que eu sou. Ensinamento tudo errado. Jesus é um Deus de amor, de graça. Ele fala assim, vinde a mim como estais. Mas Ele declara, é necessário nós nos sujeitarmos a Ele. Deixar Ele tratar conosco. Aquilo que é errado. E quem faz isso em nós? A atuação do Espírito Santo. Aleluias. Por isso, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco. Obrigado, Senhor. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo está conosco. Jesus Cristo, oh aleluias, está conosco aqui nesta hora, neste momento, nesta localidade. Jesus Cristo, Ele não vê somente o aqui e o agora. Quem sabe não, Ele já vê ali, já vê prontinho, já vê vidas sendo transformadas, já vê vidas que a gente menos imagina. E como falamos de manhã, acepção de pessoas que precisamos aprender, sermos tratados e modificados nisso, pois Ele já vê aquele que talvez a gente ainda não vê. Ele já vê convertido, transformado, porque tudo é uma sementinha e o agricultor é Ele que faz. Essa noite nós queremos honrar ao Senhor,
por tudo aquilo que Ele nos permitiu viver até o dia de hoje. Nós queremos honrar o Senhor, porque Ele tem nos renovado. Não é à toa, eu amo, queridos, eu amo. Quando eu analiso no sentido teológico, vocês sabem, eu amo a palavra, amo teologia mesmo, assim, no sentido do que representa, a representatividade, do que declara Igreja Presbiteriana Renovada. No sentido de uma igreja que tem o presbiterianato, ou seja, uma igreja que tem a preocupação com a palavra, mas ao mesmo tempo uma igreja que busca o renovo, o batismo com o Espírito Santo. Eu esqueci de falar para vocês algo muito importante. Uma das menções do avivamento, sabe o que foi? Olha isso, Lani. Uma criança ou uma jovenzinha de 12 anos, Vitória, foi batizada, renovada com o Espírito Santo. Aonde isso lá? Foi lá, se não me engano, na igreja de Olinda, ou alguma coisa assim. Não sei se foi, não, foi no início. Teve em Olinda também, começaram a ser renovados. E aí, aconteceu um mover. Quem fez isso? Foi a criança, foi o Espírito Santo, foi Deus. A igreja só permaneceu unânime. A igreja só permaneceu ali. Tá difícil, tá ruinoso, mas vamos aqui. Estamos no Jesus, vamos caminhar junto. Deus nos uniu. Que Deus abençoe sua vida, querido e querida. Que você possa entender que talvez o momento que você esteja passando hoje, aparentemente, talvez você não esteja vendo muita coisa. Mas Deus está no controle. E nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Mediante aquilo que o Espírito Santo fala através de nós. O Espírito Santo deixa bem claro: aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa, dar-te-ei a coroa da vida. É até o fim, querido. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, você que está conosco nesta denominação, Igreja Presbiteriana Renovada, você que está em outra denominação, não importa, foi onde Deus aprove ao Senhor te colocar, mas honre aonde Deus te plantou. Honre primeiramente, lógico, ao Senhor, mas honre sim aonde Deus te estabeleceu. Há uma história para se chegar até ali. Procure saber mais dessa história. Procure saber até a história da vida do seu pastor, para você saber o preço que não é para chegar até ali. Procure saber, caminhar juntos. Vamos crescer juntos para a glória do Senhor, porque tudo aquilo que Deus tem estabelecido, preparado, como a gente viu aqui na nossa igreja, tem na Bélgica. Você viu? Bélgica, França, Colômbia. Talvez eu não podia nem imaginar isso. E talvez nós aqui, a gente já falou isso, hein, Ana? Um tempo atrás. Igreja Presbiteriana Renovada, iniciada dos corais. Podemos ser um celeiro de enviar missionários, jovens. Imagina essa galera do surf estando aqui com a gente, sendo tratado, cuidado, e falar: pastora, eu vou lá, vou para Havaí, vou para África, vou não sei para onde. Aleluia! E serem usados para a glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te louvo nesta noite. Eu te glorifico, Senhor. Como é bom falar de Ti. Como é bom, Senhor Jesus, sermos tratados, ministrados pelo Senhor, tendo a convicção de que Tu és um Deus que tem o controle de todas as coisas. Como é bom saber que nós somos o COR. Tu és o dono da missão. Tu és aquele que capacita. Tu és aquele que faz. Simplesmente somos instrumentos em Tuas mãos, que mediante a Tua graça, a Tua misericórdia e amor, nos usa e nos abençoa. Pai, queremos apresentar a nossa denominação. Queremos apresentar a IPRB, aleluias, espalhada por toda a face da terra. Queremos te apresentar o nosso prenó, em nome do Senhor Jesus, da representatividade do pastor Rossini Veloso e da demais diretoria, e assim membros, pastores, pastoras. Pai, em nome do Senhor Jesus, capacita-nos a obra, usa-nos mediante o Teu propósito, dá-nos estratégia, capacitação e nos auxilia, Pai, para que nós possamos permanecer, perseverar. Sabemos que a sementinha vai germinar porque Tu és o agricultor, e nós possamos ser usados como um instrumento de alcance, fazendo discípulos, e que esses discípulos alcancem alcancem nações, aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Senhor, sim, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão
neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluias, cremos, Senhor. Oh, Deus da seara, nós te invocamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Consagramos, Pai, todas as obras estabelecidas. Consagramos missionários espalhados pela face da terra. Apresentamos todos os pastores, pastoras, missionários, evangelistas, líderes, membresias. Colocamos tudo diante do teu altar, Pai. Continua fazendo como lhe apraz. Livra-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Delega sobre as nossas vidas autoridade, poder, capacitação, para que nós possamos ir muito mais além do que imaginamos. Consagramos, Paizinho querido, mais uma vez, Igreja Presbiteriana Renovada, congregação aqui em Seada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, Senhor. Cremos, colocamos todos os projetos diante do Senhor, Pai, e te pedimos, Senhor Jesus, realiza para a glória do teu santo nome. Agora levanta, Pai, pessoas, discípulos fiéis, sujeitos, perseverantes, que permaneçam, e todos nós juntos, Pai, possamos fazer uma grande obra que fique como memorial diante do Senhor, e através disso, quem sabe um dia alguém possa contar a nossa história e glorificar ao Senhor, sabendo que houve um alto preço, além de Jesus Cristo da cruz do Calvário, de homens e mulheres de Deus, que se sujeitam a Ti, que verdadeiramente vivem para a obra, e o Senhor nos abençoe e usa as suas vidas. No mais, nós te agradecemos por tudo, Pai. Nós consagramos este culto, nós consagramos este culto à noite, Senhor, colocamos em Tuas mãos, te pedindo que vidas possam aqui se chegar, que o Senhor venha estabelecendo ministérios, Pai, ministério de louvor. Cremos que assim muito em breve eles já estão retomando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Departamento infantil, assistência social, mulheres, varões, esportes radicais, enfim, Senhor Jesus, ministério do teatro, tantas coisas. Colocamos tudo em Tuas mãos, intercessão, missões, tudo para a glória do Teu santo nome. Finalizamos declarando: não vivemos, não seguimos por vista, mas pela fé num Deus todo-poderoso, qual nós sabemos, agindo Deus, quem impedirá? Vamos declarar isso: agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, Pai. Te peço sobre todos aqueles que aqui estão conosco. Te peço sobre todos aqueles que estão conosco através da live. Te peço sobre aqueles que ainda depois irão acompanhar. Pai, chacoalha, rebecâmbio, rabacheia. Desperta a Tua igreja, Senhor, de maneira tal que nós possamos também ser avivados, reavivados, renovados em Ti, para cheios de convicção da Tua fortaleza, da Tua presença, possamos continuar marchando, conquistando, avançando para a glória do Teu santo nome. Leva-nos em paz, em segurança para a nossa casa, Senhor, para os nossos lares. Consagramos a nossa vida e essa semana em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja uma verdade na minha vida, na tua vida e de toda a igreja de Deus espalhada pela face da terra até a volta do Senhor Jesus Cristo. E que todos digam amém. Aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus. Nós vamos finalizar agora. A Vivi vai colocar um louvor. Eu já vou estar despedindo, só fazendo um lembrete. Vivi colocar um louvor. Esse louvor é maravilhoso. Sobrevivi. Então, aplausos aí para todos os pastores que sobreviveram, que estão à frente, que talvez hoje já estejam na colheita. Louvado seja Deus. E esse louvor, ele diz muito sobre isso. Sobrevivi. É lindo quando ele fala assim: eu aprendi a ganhar
Perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu venci. Já colocou, mãezinha? Então aumenta aí, Vivi. Deixa tocando. Quando você vai vindo baixinho aí, queridos, só lembrando, quarta-feira, como a gente... Pode deixar tocando, filho. Quarta-feira, como nós temos o culto de ação de graças em decorrência do aniversário da cidade, tá certo? Nós não vamos ter o culto às 19 horas. Nosso culto vai ser às 16 horas, tá? Não falta, vai ser bênção. Nós fizemos um levante entre a maioria e a maioria escolheu esse horário, tá certo? Então, quarta-feira, às 16 horas. Não somente isso, nós estamos começando fortemente, em nome de Jesus, com o nosso estudo da série Formação Cristã. Então, eu preciso que todos, hoje vocês também não estão aqui, todos aqueles que ainda não chegaram aqui hoje, que vocês possam estar acertando conosco o valor de R$ 7,50 do livro. No final de cada série, a certificação, a diplomação. Amém? No mais, Deus abençoe. Dai, Vivi. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique na paz. Um ótimo término de noite para cada um. Deixa eu botar aqui. Mas eu cresci. Finalizar com esse. Onde que tá vendo? Diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza está perfeito. Oh, glória a Deus, eu creio. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri. O que importa? O que importa é que nós, é verdade, Jesus, sobrevivi. Tem coisa boa chegando, eu creio, aleluia. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri. O que importa é que eu sobrevivi. Deus abençoe sua vida, querido. Deus abençoe a vida de vocês também. Precisa conversar alguma coisa, oração? A gente conversa aqui. Deixa eu finalizar aqui. Paz, queridos. Deixa eu finalizar aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Oi, Alexandre, Jace. Deus abençoe a vida de vocês, viu, querido? Espero que tenha sido bênção. Lozinha, Deus te abençoe. Adri, meu amor. Fique na paz, amados. Deus abençoe todos vocês, viu? Paz, tchau. Também. Queridos, louvado seja Deus, nossa primeira live que a gente fez aqui pelo nosso Instagram, IPR Enseada dos Corais. Vamos ver se a gente consegue permanecer assim. Deus abençoe. Feliz IPRB e Prenor. Deus abençoe, renove a vida de vocês e cada um de nós possamos permanecer firmes naquilo qual o Senhor confiou em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Paz, tchau, gente.